Uma coisa eu garanto: em passos lentos, a transformação ela está acontecendo. Debaixo da terra, a semente brota. Percorre a escuridão, adentra o desconhecido em busca de algo que está ali, latente, que sussurra, estica, torce, contorce, desbrava e cresce. Cresce para muito além dos limites imaginários. É assim, quase que em silêncio, que você vai experimentando a sua capacidade de se transformar. E quando você menos espera, o cenário muda. A escuridão da terra, o lodo, a lama, abre espaço para o infinito do céu. O silêncio se transforma num uivo. É na fragilidade da planta que brota, que está o poder da vida. Na audácia de continuar, na teimosia de existir. A planta cresce quando ninguém está vendo. É preciso ter coragem para nascer e renascer, quantas vezes a vida lhe exigir. E em nome de Deus, nosso Pai maior, a Mãe Natureza e os elementos mágicos da natureza, nossos pais e mães orixás, toda a egrégora espiritual que está firmada aqui agora, nesse solo sagrado e no solo sagrado do coração de cada um aqui presente, eu peço pela abertura da nossa Jurema, que seja um momento de luz, de paz, que estejamos presentes de corpo, de alma, de espírito, de consciência em nós mesmos, para podermos absorver cada energia sagrada que aqui vai ser liberada, cada palavra de poder que vai ser versada, para que a gente alcance o brilho do olhar, do semblante, do nosso sorriso, expressando a nossa verdade no mundo. Que assim seja. Axé, Shalom, Amém, Arro, Aleluia, Glória, Ojubá, Lakshmi, Namastê e todas as maneiras de consagrar. Sejam todos muito bem-vindos. O João é um dos presentes que as ferramentas de Ogum trouxe para a minha vida, junto com as trocas justas com o Wagner. Eu costumo dizer que hoje a gente tem ferramentas contemporâneas de Ogum e a internet é uma delas, né? Através da internet hoje a gente se comunica e a gente está recriando toda uma sociedade, toda uma forma de se relacionar. E o João chegou para mim através dessa ferramenta maravilhosa, que quando bem usada, traz presentes e traz muita potência para a gente. A gente se conheceu há muito pouco tempo, mas vou falar para vocês que em algumas trocas de mensagem eu já me encantei por ele, né? Mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Antes de qualquer coisa, não se assustem, algumas carinhas vão sumir aqui da tela, porque já vão entrar em tratamento, e aí a gente já começa por aqui. João, seja muito bem-vindo, e muito, 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 muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, trazendo esse seu saber tão maravilhoso para a gente. Setúbal é Oi, todo seu. pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma proposta muito interessante que o Setuba tem. E eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é João, mas aí na tela está o Logum, Ogundare, porque é a forma como eu me apresento a nível religioso, porque o Logum é a forma como os devotos iniciados de Ogum são chamados, e Ogundare é o meu nome. Então, eu me apresento assim, então peço que vocês não estranhem. Eu vou contar um pouquinho da minha história dentro da macumba, dentro da religiosidade, para que vocês me conheçam um pouco mais. Eu comecei na religião tradicional iorubá com 12 anos, se eu não me engano, quando a minha mãe me apresentou a religião. E eu já tinha passado por algumas outras egrégoras, né, quando era criança, porque eu acompanhei muito minha mãe. E quando ela entrou na religião tradicional iorubá, e ela me apresentou e eu fui junto, me apaixonei, decidi me iniciar. E em 2015, eu fiz a minha iniciação no culto de Ifá, que é o culto ao orixá da sabedoria, conhecedor do destino dos seres humanos. Me iniciei e desde então eu busco saber sobre os orixás,
na forma de culto a qual eu fui apresentado, e eu busco sempre conhecer mais os orixás os quais eu cultuo. E há algum tempo eu me iniciei para Ogum, que foi um orixá que eu sempre fui muito apaixonado, sempre tive uma conexão muito forte. E a partir da minha iniciação, eu busquei entender Ogum nas mais variadas áreas da vida, porque eu percebi que a gente não pode limitar o orixá a uma única caixa. Então, eu busquei entender Ogum no amor, eu busquei entender Ogum nas relações, eu busquei entender Ogum no trabalho, eu busquei entender Ogum em cada passo que eu dava na minha vida, porque eu percebi não só a importância de Ogum, mas a importância da gente expandir esses conhecimentos sobre os orixás. Então, a partir de uma reflexão que eu comecei a fazer há um tempo, mas eu fui instigado por alguns seguidores da minha página, que me perguntaram qual a relação de Ogum com os nossos sentimentos. E eu comecei a refletir muito sobre isso, porque até então era algo que eu pensava brevemente, mas eu não tinha muita compreensão do que seria isso. E eu comecei a refletir, eu, enquanto dotado do axé de Ogum, iniciado em Ogum, devoto de Ogum, comecei a me perguntar qual que é a relação de Ogum com os nossos sentimentos. E, enfim, foi nessa busca que eu criei um material no Instagram há pouco tempo, e aí o Wagner, da página Orixá que habita em mim, me apresentou o Setuba, e eu falei brincando para ele, ó, quando for de Ogum, me chama. E aí ele fez toda essa ponte característica de Exu, e aí eu apareci aqui e eu ia falar sobre Ogum e Oxóssi, mas eu decidi colocar o afeto, eu decidi falar de Ogum, o afeto e as nossas relações, porque eu acho importante a gente, não é desmistificar Ogum, mas sim ampliar os conhecimentos de Ogum, porque a gente associa muito Ogum à guerra, à força, mas Ogum também está nas nossas relações, Ogum também está no nosso cotidiano, Ogum também está nas mais variadas áreas da vida, e no afeto não poderia ser diferente. Então, depois de muita reflexão, depois de um surto de criatividade em que eu produzi o material que eu postei lá no Instagram, eu decidi colocar isso aqui na palestra para falar de uma forma não só mais informal, mas também mais aberta, né? Para que vocês pudessem entender um pouco mais sobre o Ogum. Eu vou permear um pouco outras áreas de Ogum, mas o foco aqui é falar sobre Ogum e as relações, né? Eu vou trazer Ogum e alguns outros orixás que compõem esse enredo das relações e como eles se relacionam com Ogum. Bom, quando a gente cultua Ogum, a gente muitas vezes cultua Ogum para ter um emprego, para abrir nossos caminhos, né, para que a gente possa vencer certos obstáculos. E Ogum é sempre louvado como um guerreiro, como aquele que traz força, que traz vigor. E realmente Ogum tem essa vertente. Ogum é um orixá que nos traz muita força para que a gente supere os nossos obstáculos. Ogum também é um orixá que traz essa questão do emprego, do trabalho. Ogum é o orixá do trabalho, ele é o orixá da guerra. Porém, como eu falei no início, não dá para a gente colocar Ogum numa única caixa. Assim como não dá para colocar nenhum orixá numa única caixa, como se aquele orixá falasse única e exclusivamente sobre aquela coisa. Então, Ogum também é um orixá associado à prosperidade. Uma das louvações de Ogum fala que ele é o dono do caminho do dinheiro, o dono da morada do dinheiro e o dono do caminho da prosperidade. Então, ele é associado a isso, à notoriedade, ao brilho. Ogum, ele é associado ao destaque, por isso que ele é cultuado junto com uma divindade que a gente chama Adje, que é a divindade que reconhece o esforço e o progresso humano. E Ogum também está no próprio esforço do ser humano em prosperar, em crescer. Então, ele se relaciona com essa divindade. Ogum, ele é o orixá da generosidade. Ele ensina o ser humano a ser mais generoso para com o seu próximo, porque quando ele criou, na mitologia dos orixás, quando Ogum criou as ferramentas e quando Ogum criou essas formas de arar a terra, a roda, enfim, quando ele criou isso tudo, ele não reteve aquilo para si. Ele entregou para o ser humano, para que os próprios seres humanos pudessem atingir o progresso por meio do trabalho. Então, ele, sem pestanejar,
doou essas ferramentas aos seres humanos para que eles pudessem fazer seu próprio progresso. Então, ele também é associado à generosidade. Uma das evocações aí, ele fala que ele construiu uma casa e não colocou porta nem colocou janela, porque assim todo mundo ia poder entrar na casa dele. Então, ele é muito associado a essa generosidade, e é nessa generosidade, é nisso de você abrir as portas para as pessoas, que entra a questão do afeto e das nossas relações. Porque, embora Ogum tenha aberto sua casa para todas as pessoas, Ogum nos ensina a direcionarmos aquilo que a gente quer na vida, porque ele também, por ser um orixá caçador, é o orixá da estratégia. Ele, junto com seu irmão Oxóssi, eles são orixás que nos ensinam a direcionar as coisas da forma certa. Então, com sentimentos, isso não ia ser diferente, com o nosso afeto não ia ser diferente, porque o afeto é um sentimento muito poderoso. O afeto, o amor, o carinho, ele não é para qualquer pessoa, porque ele não é um sentimento generalizado. Ogum nos ensina que nós devemos ser educados com todas as pessoas, devemos respeitar todas as pessoas. Porém, o afeto, aquilo que acalenta nosso coração, aquilo que a gente sente pelas pessoas que estão muito próximas da gente, não é para a gente distribuir para toda e qualquer pessoa. Conhecer a pessoa hoje e já direciona esse afeto, porque ele é muito poderoso. E quando a gente fala de poder, a gente necessariamente fala de Ogum. Ele é o orixá do poder. Ele é um orixá que atribui poder aos seus devotos, para que esses devotos, para que nós possamos transformar nossas vidas. É ele que dá o poder da gente progredir, porque ele não vai dar progresso para a gente, ele vai mostrar para a gente como nós devemos progredir. Não vai magicamente desaparecer obstáculo, nada disso. Então, com esse sentimento não é diferente, ele ensina a gente a selecionar isso muito bem, porque é muito poderoso. A gente dizer que ama alguém, a gente falar, que a gente sente carinho por alguém, não é qualquer alguém. Ele ensina, Ogum ensina o poder da seletividade nas nossas relações, porque a generosidade, o afeto, são dinâmicas de Ori é a nossa cabeça, são dinâmicas de vida que trazem multiplicidade da prosperidade, da amabilidade, de tudo de bom. E as pessoas vão multiplicando com esses respectivos afetos e com essas respectivas relações. Mas não é algo que a gente distribui para Deus e o mundo, digamos assim. Ogum ensina a gente a selecionar nosso sentimento para que ele seja potencializado. Então, por exemplo, uma relação muito forte dele com o Exu é a questão da palavra. Quando você chega para uma pessoa e fala, eu te amo, isso não é qualquer coisa. Você não chega para uma pessoa desconhecida e fala, eu te amo. Pelo menos não dentro do que eu comecei a refletir sobre Ogum, dentro do que eu aprendo na religião tradicional iorubá. Você fala, eu te amo para aquelas pessoas que estão com você, e isso obviamente independe de gênero, independe de qualquer coisa, mas você chega para uma pessoa e fala, eu te amo, eu te quero, eu tenho afeto por você, eu tenho carinho por você, são para essas pessoas que estão contigo no seu dia a dia, que você sabe que você, num momento ruim, você pode chegar lá e falar, olha, eu preciso muito de você agora, porque eu estou passando por uma fase difícil. Essa pessoa não vai pestanejar em abrir a porta para você, em disponibilizar o seu ombro, sabe? Então, eu, durante a minha vida, e boa parte da minha vida já é enquanto devoto dos orixás, mas eu, durante a minha vida, eu penei muito para poder aprender isso. E foi aí que eu percebi a importância de Ogum na minha vida. Porque em vários momentos da minha vida, eu direcionei meu afeto, eu direcionei meu axé, eu direcionei o meu amor a pessoas que pouco tempo depois desse direcionamento foram embora da minha vida, acabaram com a minha autoestima, sabe? Eu passei por processos um tanto quanto traumáticos, mas a gente, enquanto devoto dos orixás, aprende a superar isso. Mas eu passei por processos muito dolorosos. Eu percebi que parte disso foi por conta desse direcionamento de afeto, porque eu direcionava afeto para pessoas que não só não direcionavam esse afeto numa proporção saudável para mim,
mas que eu me doava demais, eu me desgastava demais. E a partir do momento que eu percebi que o afeto não é para qualquer um, o respeito é, a educação é, a simpatia é, a generosidade, de certa forma, também. Porque senão a gente vai de contra aquela evocação que eu citei de algum ter criado uma casa sem portas e janelas. Mas o amor, o afeto, ele tem relação com algum porque eles têm relação com o próprio sentir. Ogum é um orixá muito intenso com relação aos nossos sentimentos. E essa intensidade tem que ser distribuída da maneira certa. Então, eu, ao longo da minha vida, eu aprendi isso na base do sofrimento. Não que algum quisesse que eu sofresse, mas no meu caso, eu direcionei afeto de maneira errada para as pessoas erradas, no momento errado, e isso acarretou em muitas situações na minha vida. Eu, até hoje, eu lembro muito bem de uma situação, aconteceu há pouco mais de um ano, mas eu já era iniciado em Ogum, eu já tinha minha página de divulgação do culto dos orixás, eu já falava de orixá abertamente, e eu briguei com uma pessoa que era muito importante para mim. E a partir do momento que houve essa ruptura nessa relação, que no caso era com a pessoa que eu chamava de meu melhor amigo, e eu percebi que era quase uma muleta emocional que eu tinha, do tanto de afeto que eu direcionava, do tanto de amor, do tanto de carinho que eu direcionava. E não que esse sentimento não fosse genuíno, mas foi mais do que deveria. Foi uma intensidade que não deveria ter. E nesse momento algum me ensinou, e hoje eu consigo refletir que foi um ensinamento de orixá, do tipo, olha, você tem carinho por essa pessoa, você sente amor por essa pessoa, mas olha o que aconteceu. É óbvio que tiveram outras questões ali no meio, mas esse foi um ensinamento muito, muito importante para mim, de eu direcionar meu afeto para mim, porque algum, se ele é relacionado ao afeto, ele também é relacionado ao afeto de nós com nós mesmos, ao nosso sentimento com relação à nossa pessoa. Então, ele me ensinou, algum me ensinou e me ensina a filtrar esse afeto, a filtrar esse sentimento amoroso. É óbvio que existem questões, por exemplo, como bloqueio emocional, que algum atua para trazer esse desbloqueio para a pessoa poder saber sentir. Mas ele ensina a gente até a medida certa, sabe? Para que a gente não quebre a cara, para que as pessoas não se decepcionem com nossa ou ausência de sentimento ou excesso de sentimento, porque muitas pessoas não gostam da pessoa que fica todo dia, eu te amo, aí no outro dia, eu te amo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fica, sabe, demonstrando mais do que deveria. Então, algum ensina a gente até a medida certa, no momento certo, para que esse afeto seja o mais grandioso possível dentro daquela relação. E o afeto a gente sente pelos nossos amigos, que a gente sabe que são nossos amigos de verdade. A gente sente muitas vezes pelos nossos parentes, parentes que a gente sabe que não são tóxicos, porque existem parentes tóxicos, a gente não pode negar a realidade. A gente direciona o afeto para as pessoas que são importantes na nossa vida. E algum ensina a gente a escolher as pessoas importantes certas na nossa vida. Ogum, ele expande muito a nossa consciência. Ele é o orixá da expansão. Então, ele expande a consciência junto com o Exu também, no sentido de estar vendo essa pessoa pode ser muito legal com você, mas não é para você direcionar tudo isso para ela. Ou aquela pessoa, ela é uma pessoa que está junto com você, que soma, então ela é digna do seu afeto. Ogum ensina a gente a ter dignidade nas nossas relações, sabe? Ele ensina que a nossa coroa, a nossa realeza, para a gente ser os nossos súditos, precisa haver um filtro, precisa haver uma seleção, porque senão a gente não vai conseguir ter equilíbrio, porque não vai saber direcionar. Então é óbvio que a gente tem nossos amigos de balada, nossos que estão ali com as festas, nas festas com a gente, e a gente brinca, curte e tudo mais. Porém, as pessoas que realmente estão com a gente conta nos dedos. E algum é quem ajuda a gente a selecionar quem vai estar em cada dedo, porque algum ensina sobre seletividade, ele ensina sobre o direcionamento do nosso afeto. E com relação às nossas relações, né, como um todo, nas relações pessoais, ele ensina para a gente o poder da troca, junto com o Exu, ele ensina o poder da generosidade, ensina justamente o poder do afeto entre essas relações,
para que haja um crescimento coletivo. A filosofia Yorubá, ela nos ensina que a gente não vive sozinho. Então, é óbvio que dentro dessas relações, a gente vai ter essa seletividade para ter as pessoas que somam com a gente, para ter poucas pessoas, porém as pessoas verdadeiras. Mas ele ensina que Ogum e os orixás como Ebé, como que eu vou falar também futuramente, porque não tem como falar de relações sem falar dessa força, Ibeji, que é muito cultuado aqui no Brasil também, Ogum, Oxum, enfim, diversos orixás ensinam sobre essa questão de que a gente não vive sozinho. Existe um ditado do povo Yorubá e da filosofia Yorubá que fala Igi Kanki Dai Boshe, que significa que sem aliás, com uma única árvore a gente não faz uma floresta inteira. Então, nesse ditado, que é um dos meus preferidos, que é um dos que eu mais utilizo em toda e qualquer metáfora que eu vou dar sobre orixá, esse ditado ensina que nós somos seres coletivos. E sendo seres coletivos, porque a natureza é coletiva, nossa prosperidade e nosso crescimento não poderia ser diferente. É óbvio que o crescimento individual existe, a gente busca o crescimento individual, mas alguns nos ensina que não basta a gente ter a prosperidade e as pessoas que estão ao nosso lado não, porque no fundo a gente não vai ter prosperidade. Se eu estou crescendo com saúde, mas eu vejo a minha mãe doente, de certa forma vai haver uma troca energética de doação de energia, eu vou perder minha saúde, porque eu vou estar dando para ela. Isso, de certa forma, não é prosperidade. Então, ele ensina que para alguns orixás, a filosofia Yorubá, tudo isso ensina para a gente que para a gente estar bem, para a gente estar próspero, os nossos precisam também prosperar. É uma prosperidade coletiva, porque o axé é coletivo, o axé não circula numa única pessoa, né? Tanto que quando a gente fala, por exemplo, mudando um pouco de assunto, mas nesse mesmo assunto, quando a gente fala das pessoas que vão vestir o orixá, que vão incorporar o orixá nessas festividades públicas e abençoar as pessoas, fala justamente dessa troca com as pessoas. O orixá vai estar ali em terra, ele não vai estar abençoando só a pessoa que está incorporada. Ele vai abençoar todas as pessoas que estão ao redor. O orixá incorporado vai abençoar as pessoas que estão naquele lugar, a cidade, o estado, o país e o planeta. Então, sendo a prosperidade coletiva, sendo a generosidade coletiva, sendo tudo isso coletivo, algum ensina o poder do nosso coletivo. No nosso coletivo não entra uma pessoa que não bate, algum ensina essa seletividade para que o coletivo prospere. Se ele é o orixá da prosperidade, porque ele ensinou o ser humano o caminho do progresso e do trabalho. E ele ensinou isso não para uma única pessoa, mas sim para todas as pessoas. Ele ensina a todos. Então, a gente percebe nessa questão do coletivo a importância das nossas relações, a importância de uma relação saudável, a importância de uma relação progressista, a importância de uma relação em que há o sentimento, em que há a razão, em que há esse equilíbrio. A gente percebe a importância de ceder e da outra pessoa também ceder um pouco, num sentido de reconhecer as dores, sabe? Tudo isso que compõe uma relação saudável, e uma das razões pelas quais eu escolhi falar de relações é que em terapia, quando a gente faz terapia, a gente trabalha essas questões também. Isso é trabalhar o Ogum, isso é trabalhar o Orixá. Então, quando a gente percebe a importância do nosso afeto, a importância das nossas relações, a gente compreende a importância de Ogum. E, ao mesmo tempo, quando a gente entende Ogum, a gente entende a importância dessas relações. Então, é algo que não tem como a gente desassociar. Eu citei alguns outros orixás, então vou falar brevemente e o porquê de eu cultuar eles junto com Ogum. Existe uma divindade muito cultuada na África, muito cultuada na Nigéria, em território de Yorubá, que se chama Ebé. E existem diversas concepções dessa divindade que variam conforme as famílias de orixá e os núcleos de culto de orixá lá na Nigéria. Então, eu vou falar pela minha perspectiva, que é do Templo Dua, dirigido pelo Baba King, da cidade de Abeokuta, Nigéria. Ebé, a palavra Ebé significa sociedade. Então, o culto de Ebé, ele harmoniza as sociedades em que a gente vive. E isso engloba
as sociedades aqui no planeta Terra. Então, por exemplo, estamos aqui reunidos, isso aqui, de certa forma, é um EBE, é um coletivo, é uma sociedade. No trabalho, temos as nossas relações, temos o nosso EBE. Então, tem essas relações no planeta Terra, que é EBE-AIE, AIE é o planeta Terra, e temos também o EBE-ORUM, que é a nossa sociedade espiritual, dos nossos amigos espirituais. E o culto de EBE ensina sobre a harmonia entre esses dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo carnal. E aí, a gente cultua Ogum por quê? Porque a gente também precisa de equilíbrio, de harmonia, para poder prosperar, para poder progredir. E a harmonia em todos os aspectos da vida. Então, a gente cultua Ogum com Ebé para que a harmonia das nossas sociedades nos leve ao progresso. E aí, dentro das sociedades, temos as nossas relações. Então, entra aí, de novo, uma relação muito importante de Ogum com as relações. Porque ele é cultuado junto com essa divindade que a gente chama Ebé. Em alguns núcleos de orixá, esse culto é chamado somente de Ebé-Orum, porque faz um culto direto a essa comunidade espiritual para que as relações aqui na Terra sejam harmonizadas. Outra divindade que é relacionada a Ogum, e que também é relacionada às relações, é Oxum. Nossa mãe é Oxum. E eu falo isso porque eu também sou iniciado para Oxum. E eu percebo muito essa força da amabilidade, essa força dessa generosidade de Oxum. Então, Ogum e Oxum se relacionam justamente porque ensinam o poder do afeto. Como eu falei, a gente não pode restringir os orixás a uma única caixinha e atuar como se essas caixinhas não tivessem relações entre si. Então, Ogum e Oxum se relacionam justamente pela questão do afeto, do sentimento, da generosidade, da prosperidade. Então, quando cultuamos Oxum e Ogum, nós cultuamos para que nossas relações sejam prósperas e nos ajudem a progredir, para que os nossos sentimentos nos levem também à prosperidade e ao progresso. Nós cultuamos Ogum junto com Exu, porque Exu é o orixá da paciência, da ordem e do equilíbrio. Então, esses três princípios que são base do culto de Exu também são base para as nossas relações. Nossas relações não são bagunça, nossas relações não são algo que a gente tem desleixo. É preciso ter cuidado nas nossas relações. Preciso ter cuidado com as nossas palavras, porque nossas palavras têm poder. É preciso ter paciência para poder escutar o outro e compreender o outro. E essas virtudes são virtudes não só de Exu, mas de Ogum e da filosofia dos orixás como um todo. Ogum é relacionado a Ibede, e Ibede é relacionado ao culto de Ebé. Tá tudo conectado. Porque Ibede aqui no Brasil tem essa relação muito forte com as crianças, e de fato tem, isso é inegável, mas Ibeji é o orixá, dentro do que eu aprendo, da multiplicidade. A filosofia do dividir para multiplicar é algo muito presente no culto a esse orixá que a gente chama Ibeji. E a multiplicidade também é aspecto de Ogum. Então, quando a gente tem uma multiplicidade de relações prósperas, a gente cultua Ibeji, a gente cultua Ogum, a gente cultua Oxum, cultua Ebé, cultua Exu, cultua a própria essência do caráter, cultua a própria essência do sentimento, cultua a própria essência do afeto e é levado ao progresso de forma coletiva, porque uma árvore só não faz uma floresta. Então, Ogum, ele ensina sobre esse poder, ele ensina sobre essa relação nossa com ele, nossa com os outros orixás, nossa com as pessoas e nossa com nós mesmos. Ogum, assim como Oxum, nos ensina sobre o afeto próprio, sobre a nossa relação com nós mesmos, porque dentro do culto aos orixás a gente fala que a gente não dá aquilo que a gente não tem. E eu acredito que isso seja uma verdade presente em muitas filosofias de vida. Então, se a gente não está bem com a gente mesmo, como que a gente vai direcionar esse afeto para outras pessoas? A gente vai ter que tirar de um lugar que não existe. Então, Ogum nos ensina sobre o autocuidado, sobre o autoprogresso, sobre o autoafeto. A partir do momento que a gente cria um afeto pelo nosso ori, por nós mesmos, pelo nosso corpo, pelas nossas mãos, pelos nossos pés, pelo nosso joelho,
tudo que há em nós, a gente consegue, a partir daí, direcionar o afeto para outras pessoas. Então, essa relação de Ogum com nós mesmos é muito importante. É muito importante que isso entre em harmonia, para que a gente consiga ter harmonia nas nossas relações e harmonia com a energia do progresso, para que nosso progresso seja harmônico, gradual e que não pare nunca de acontecer. Então, quando a gente fala também, por exemplo, de guerra dentro do culto de Ogum, a gente fala de guerra, labuta, trabalho, essa coisa toda, porém, a gente não pode esquecer das guerras internas que a gente vive, porque muitas emoções entram em conflito dentro da gente, e cada um aqui presente vai saber identificar quais são essas emoções que guerreiam dentro da gente. E quem não percebe, muitas vezes vai, por exemplo, para processos terapêuticos para poder entender o que, é que acontece dentro da gente. Então, a partir do momento que a gente entende e harmoniza o que acontece dentro da gente, e aí entra o culto de Exu, Ogum, Oxum e diversos outros orixás, mas primordialmente Ogum, já que é o nosso foco energético aqui, a gente consegue progredir, porque a gente vai estar em harmonia com aquilo que acontece dentro da gente, com os nossos sentimentos, com a nossa cabeça. Uma cabeça que não está perturbada é uma cabeça que consegue progredir. Uma cabeça que não tem confusão, uma cabeça que não tem inquietude, desarmonia, é uma cabeça que é levada ao progresso. E se algum é o orixá do progresso, a gente tem que passar por essas fases de autoentendimento para que a gente consiga progredir. Porque senão a gente fica parado na vida, a gente vive a nossa vida, mas fica sempre numa mesmice. E muitas vezes isso é de ordem emocional. E aí entra Ogum para saber direcionar nosso emocional, entra Exu para organizar o caos que habita dentro da gente, entra Oxum que harmoniza nossas águas, Oxum, Iemanjá, enfim, entram os orixás que vão colocar a gente em harmonia com o mundo para que a gente consiga progredir. E Ogum é o orixá do progresso, Ogum é o orixá da prosperidade, Ogum é quem abre nossos caminhos para que a gente consiga tudo que a gente quer na vida. Se Ogum e Adje, por exemplo, ensinam que a prosperidade vai muito além do dinheiro, e a prosperidade está nas boas relações, está na boa convivência, está no respeito, na paciência, no caráter, a gente só é levado ao progresso com isso. Então, se essas virtudes estão dentro do culto de Ogum, elas necessariamente têm que estar nas nossas relações. Então, é impossível desassociar Ogum das nossas relações, porque a gente precisa das relações e a gente precisa de Ogum para ser levado ao progresso, para ser levado à abundância, para ser levado à prosperidade. E eu estou falando assim, eu juro para vocês que eu não preparei nenhum tipo de roteiro, eu estou baseando naquilo que eu vivo e no último post que eu fiz sobre o Instagram, que às vezes me dá um surto criativo de falar de alguma coisa, eu vou, escrevo, preparo material e posto. Então, eu estou me baseando nesse material que eu preparei com calma, mas baseado muito na minha vivência, porque eu percebi que eu só consegui progredir mesmo na vida, e eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de tudo aquilo que me leva a outro patamar. Falando da minha vida pessoal, eu faço 2 faculdades. Então, muitas pessoas me perguntam, você joga jogo de búzios? Meu jogo de búzios está bem aqui comigo, mas eu não tenho conhecimento porque eu faço 2 faculdades, então eu preciso saber direcionar essa energia de estudo. E eu faço 2 faculdades, crio esse conteúdo de orixá, e eu só me percebi progredindo nos momentos em que as minhas relações também estavam em harmonia com o meu propósito de vida e comigo mesmo. Então, eu percebi que eu consegui melhor rendimento nas faculdades, que eu consegui melhor rendimento nos meus conteúdos que eu criava, e eu consegui um rendimento melhor comigo mesmo, no sentido de eu acordar e me sentir bem, quando tudo isso estava em harmonia. Ogum ensina esse poder da harmonia. Ele ensina o poder negativo da desarmonia. Existe um mito, eu acho que ele é muito conhecido aqui no Brasil, que no momento de fúria, quando Ogum voltou de guerra, todos estavam em silêncio em respeito a Ogum. Só que ele passou muito tempo na guerra e ele não lembrava de um pacto de silêncio que havia sido feito na comunidade dele.
E ele chegou, ninguém prestou reverência a ele na cabeça dele, porque estavam prestando reverência no silêncio. E Ogum, num surto de cólera, num surto de raiva, cortou a cabeça de todas as pessoas daquele vilarejo, daquela cidade, e desapontado com o que fez, cravou sua espada no chão e se tornou um orixá. Então ele ensina que o desequilíbrio nos leva a gente a arrancar essas cabeças, a arrancar essas raízes, que muitas vezes são raízes que têm muito potencial de se transformar numa árvore enorme, mas que a gente arranca logo ali porque a gente está em desequilíbrio, está no desequilíbrio de raiva, numa impaciência, sabe? Então, quando a gente percebe esse poder do equilíbrio e amplia esse equilíbrio, amplia o equilíbrio para as nossas relações, amplia esse equilíbrio para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para a nossa vida como um todo, a gente consegue progredir. Então, é algo muito importante da gente refletir, porque, como eu falei, a gente não dá para colocar Ogum numa única caixa. As pessoas falam assim, ai, fala de Ogum. Eu penso assim, gente, eu poderia passar muito tempo falando de Ogum, porque Ogum é guerra, Ogum é força, Ogum é trabalho, Ogum é fogo, Ogum é generosidade, Ogum é amabilidade, Ogum é paciência. Então, quando a gente amplia os saberes dos orixás, e é algo que eu percebo que a religião tradicional iorubá no Brasil propõe, que o Babaquinha, que é meu sacerdote, propõe, é ampliar esses saberes e aplicar esses saberes nas virtudes do dia a dia, nas virtudes dos orixás. O culto a Ogum, assim como o culto aos orixás como um todo, nos ensina que a melhor forma de haver o culto ao orixá é você aplicar as virtudes dos orixás no dia a dia. Porque não adianta eu cultuar Ogum e ser uma pessoa rude com todo mundo, sair cortando todas essas cabeças. Não adianta eu cultuar Oxum e não saber medir a minha palavra. E isso também, a questão da palavra Ogum e Oxum, é muito importante, porque esses orixás nos ensinam a medir a forma com que a gente fala. A gente não é doce o tempo inteiro, porque senão a gente é trouxa, e a gente não é rude o tempo inteiro, porque senão a gente afasta toda e qualquer pessoa da nossa vida. Então, Ogum e Oxum ensinam esse poder do equilíbrio na palavra. Ogum ensina o equilíbrio nas relações, Ogum ensina o equilíbrio na palavra. Então, Baba King fala, a melhor forma, não sei se ele fala diretamente com essas palavras, mas ele mostra que o propósito do culto aos orixás é uma transformação de caráter, é uma transformação na forma como a gente age no dia a dia. Então, se eu sou um devoto de Exu, cultuo Exu, eu tenho que ser uma pessoa paciente. Eu tenho que ser uma pessoa organizada. Isso é um pouco crítica a mim mesmo, porque meu quarto, por exemplo, é uma zona, eu ainda não arrumei. Meu armário está uma zona, eu não arrumei. Se eu quero cultuar Exu, eu tenho que ser uma pessoa organizada. Seja organizada emocionalmente, mentalmente e fisicamente no ambiente em que eu vivo. Se eu quero cultuar Ebé, eu quero cultuar os nossos amigos espirituais para ter essa relação harmonizada aqui no planeta Terra, eu não posso ser uma pessoa insustentável de ficar perto. Não posso ser aquela pessoa que fica cutucando, que fala, que não deixa as pessoas falarem, que você percebe que é uma presença desagradável. Eu não posso, porque isso afasta esse axé de mim, afasta o axé de Ebé. Se eu quero cultuar e beije, ou enfim, eu não posso ser uma pessoa mesquinha de reter tudo aquilo que eu tenho para mim. Porque se beije ensina o poder da multiplicidade, essa multiplicidade não é só dentro de mim, senão é uma célula que fica se multiplicando só dentro de mim. Isso tem que partir para as pessoas que a gente convive. Se eu quero cultuar, supondo Iemoja, eu preciso entrar em harmonia com as minhas emoções, eu preciso entrar em harmonia com a minha família para que o progresso seja familiar. Então, eu não vou ser grosso o tempo inteiro, eu não vou ser rude, eu não vou desdenhar de ninguém ali na família, porque ela é uma divindade que harmoniza o ambiente em que a gente vive. Então, a gente tem que fazer por onde. Se eu quero cultuar Oxóssi, eu não vou sair atirando para qualquer lado. Eu vou ser uma pessoa mais estratégica, eu vou ser uma pessoa mais paciente para que eu possa acertar o alvo que eu quero. Se eu quero cultuar, vamos ver, Oiá, eu não posso ter medo de ser eu mesmo.
É óbvio que a gente vê muitos casos de pessoas que dizem que têm personalidade forte, mas são pessoas mal educadas. Mas Oiá nos ensina a viver nossa própria verdade. Então, eu não posso ter medo de admitir, dentro de uma relação, por exemplo, que aquilo não está mais saudável. Se Ogum e Oiá ensinam sobre a coragem, a gente tem que enfrentar essa barreira de falar, olha, isso aqui não está me fazendo bem dentro da nossa relação. O que, que a gente pode fazer para mudar isso? Se ficar insustentável, a relação acaba. E relações acabam, isso é normal. Então, se esses orixás ensinam a coragem, é a coragem de enfrentar esses medos dentro das relações e dentro da nossa vida como um todo. Quando aconteceu aquilo que eu falei anteriormente do meu melhor amigo, e eu uso muito esse caso porque é meio recente para mim e eu ainda não sei lidar muito bem com o que aconteceu, eu por muito tempo tive medo de falar o que eu estava sentindo. E aí aconteceu o que eu mais temia, que quando eu expressei de fato o que eu sentia, aquela relação que já não estava boa se desgastou ainda mais, deu um par de confusão e, obviamente, não somos mais amigos. Eu ainda sou amigo de pessoas em comum, mas não é uma pessoa que eu tenho mais contato. E aí eu percebi que o fato de você expressar seu sentimento não é qualquer palavra que você usa. Aí entra de novo a questão da fala, entra de novo a questão do equilíbrio, ensinada por Ogum, por Exu e por outros orixás. Quando a gente vai expressar esse sentimento que é verdadeiro nosso, e Ogum, Oiá, Xangô, esses orixás ensinam a gente a não ter medo de expressar esse sentimento, mas eles também ensinam a gente como expressar esse sentimento. Porque se eu tô com muita raiva de alguma coisa que alguma pessoa fez, eu não posso chegar jogando copo no chão e falando para a pessoa, xingando ela, falando, você fez isso, papapá, pipipi, papapá, e jogar na cara dela. Eu preciso saber direcionar essa raiva até para falar, olha, eu não vou negar que eu tô com muita raiva de você. Eu fiquei muito chateado quando você fez isso. Num momento na conversa, a gente vai extrapolar, porque ninguém é perfeito. Mas a gente precisa saber canalizar isso. E é o que o Ogum mais vem me ensinando nos últimos tempos. O Oxum também vem me ensinando muito isso, porque minha iniciação está muito recente. Eu me iniciei para o Oxum no início desse ano. Então é algo que os dois orixás em conjunto vêm me ensinando a direcionar nossos sentimentos, a direcionar da maneira certa aquilo que a gente sente e quer expressar dentro das relações. Porque se tudo isso ficar descompensado, a gente não tem prosperidade. E todo mundo quer ter prosperidade na vida. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter abundância de saúde, abundância de felicidade. E a gente não vai ter essa abundância se a gente agir torto com as pessoas, se a gente agir errado com as pessoas, se a gente ferir os sentimentos das pessoas por desdém do sentimento dela. Então, por exemplo, se a gente, mesmo com todo cuidado, fere o sentimento de uma pessoa, é óbvio que isso não é nada intencional, mas a partir do momento que você é inconsequente com as suas palavras, a partir do momento que você é inconsequente com os sentimentos das outras pessoas, de certa forma você assume uma culpa. Aí que nem no direito, aproveitando que eu faço direito, quando você dirige assumindo riscos. Você assume aquele dolo, né? Então, a partir do momento que você é inconsequente com os sentimentos das pessoas, com as inseguranças e gatilhos das pessoas, você afasta algum de você. Porque se algum ensina sobre as consequências das nossas atitudes, porque ele percebeu a consequência dele ter dizimado a população inteira por conta da raiva dele, ele ensina o direcionamento do sentimento para não prejudicar as outras pessoas. Da mesma maneira que é assim que a gente espera que os outros ajam com a gente, é assim que a gente tem que agir com os outros. É óbvio que isso tudo a gente fala, mas é algo constante que a gente busca. Eu tô longe de ser uma pessoa perfeita nas minhas relações. Eu tô falando aqui, a gente fala bonito, mas na prática é muito difícil a gente botar isso. Então eu tenho relações hoje que tem muito potencial de ser próspero, mas eu ainda tô batalhando contra sentimentos meus, contra coisas minhas, para poder aquilo ser mais harmônico. Do mesmo jeito que as pessoas também têm suas próprias batalhas internas para que as relações prosperem. Então, minha mãe às vezes conta de situações nos jogos de búzios que aquelas relações, as relações que estão sendo postas ali como pergunta para o oráculo responder, o oráculo aponta um caminho de prosperidade naquela relação.
E a pessoa fala, mas como assim? Mas está tão travado, a gente briga o tempo inteiro. E aí o jogo aponta um caminho de prosperidade, mas ele aponta um caminho de prosperidade com mudança de caráter, que é justamente tudo isso que a gente está conversando. Então, tudo isso é relacionado a algum, ao progresso, porque a filosofia Yorubá ensina que a prosperidade é diretamente ligada ao seu comportamento. A força do comportamento se chama Iwa Pelé, ou Iwa Rere, que é o bom caráter. E o bom caráter foge da moralidade ocidental, branca e cristã. Caráter é disciplina, caráter é paciência, caráter é respeito, caráter é ordem. Então, todas essas virtudes que a gente tenta aplicar aqui fazem parte do conceito iorubá de caráter. E vai sair material sobre isso no meu Instagram também, aproveitando para fazer meu merchan. Então, quando a gente entende essa força de Iwa, força do caráter, dentro do culto de Ogum e dentro do culto dos orixás, a gente consegue ter uma relação mais próxima com os nossos orixás mesmo e conseguir usar da força dessa relação para progredir na vida. É óbvio que a gente vai falar de Ogum e as relações, porque a gente tem que ter uma relação com Ogum que seja saudável. E como que a gente transforma nossa relação com Ogum saudável para que nossas relações no dia a dia sejam saudáveis? Aplicando as virtudes de Ogum. Quando a gente aplica as virtudes dos orixás, a gente se aproxima deles e a gente consegue aplicar isso nas nossas relações interpessoais. Então, as virtudes de Ogum, elas permeiam a paciência, a generosidade, elas permeiam, vamos ver, permeiam você saber lidar com o outro, você saber lidar com pressão, ou saber lidar com as coisas. Ogum nos ensina que a preguiça nos afasta da prosperidade. Então, das virtudes de Ogum, a própria energia, a própria disposição faz parte do culto de Ogum. Então, quando a gente, passo a passo, começa a aplicar isso, a gente ser uma pessoa mais generosa, a gente ser uma pessoa menos preguiçosa, uma pessoa que gosta de trabalhar, a gente se aproxima de Ogum. E se aproximando de Ogum, a gente assimila esse axé dentro da gente, principalmente as pessoas que são iniciadas em Ogum. Consegue assimilar esse axé dentro da gente e aplicar isso nas nossas relações. Dentro das minhas relações, eu tento ser a pessoa mais compreensiva e generosa possível, porque quando as pessoas vêm me falar, nossa, eu tô muito, às vezes posta uma coisa no Instagram, tipo, nossa, eu tô muito mal. Não custa nada para mim chegar e perguntar para aquela pessoa, nossa, mas tá tudo bem? Você quer conversar? Mesmo que a pessoa não queira conversar, a gente tem que ter essa generosidade. A gente tem que saber aplicar esse Ogum nas mais variadas áreas da vida. Então, se Ogum é um líder, o líder não é só aquele que no campo de batalha está lá incentivando os outros e batalhando junto, mas o líder também sabe acolher. Se Ogum é muito presente na casa de Axé, e a casa de Axé não sabe acolher uma pessoa, nem que seja para não fazer nenhum trabalho espiritual, só acolher. Se essa casa de axé não sabe acolher, ela não tem a totalidade das bênçãos dos orixás, não tem a totalidade das bênçãos de Ogum, porque Ogum é o orixá do afeto, Ogum é o orixá dos sentimentos humanos. E o acolhimento também é um sentimento muito importante. Então, se um líder religioso não sabe acolher um neófito, um devoto, nas suas dores, de chegar e perguntar, tá tudo bem, você quer conversar, me conta o que aconteceu, eu vou tentar te ajudar, vou tentar amenizar esse seu sofrimento. Se as pessoas, o líder religioso, enfim, não tem essa empatia pelo próximo, esse carinho, esse respeito nesses momentos, a pessoa não consegue prosperar. Não adianta eu ter um melhor amigo e, por exemplo, quando acontecer alguma coisa grave com ele, eu não falar nada com ele, só falar com ele quando eu quero alguma carona, quando eu preciso de algum dinheiro, quando eu preciso de alguma coisa, isso não é prosperidade. E isso nessa minha outra relação que eu comentei acontecia bastante. Só vinham falar comigo, isso já aconteceu muitas e muitas vezes na minha vida, eu já cansei disso, porque uma hora a gente tem que se tocar das coisas, né? Só chegava em mim quando era um assunto relacionado a ele. Quando eu falava alguma coisa, quando eu estava passando por algum problema, demorava dias e dias para me responder e falava, ai, desculpa, não sei o quê. E aquela situação já passou e eu tive que lidar com aquilo sozinho, sendo que eu precisava de um ombro amigo. Então, houve um período aqui em casa, que se eu não me engano foi maio de 2021,
por aí, que foi quando essa briga toda aconteceu, que eu estava passando por um momento muito delicado. Por conta dessa pandemia, eu tive parente no hospital que mora comigo, né? Ou seja, a gente tem essa relação muito próxima, querendo ou não, esse afeto existe, que estava internado no hospital. A minha mãe também estava com Covid, ela estava isolada no quarto. Ou seja, só tínhamos eu e minha irmã dentro de casa para fazer tudo. Então, era eu que lavava roupa, eu que lavava chão, eu que lavava louça, eu que fazia almoço, eu que levava almoço, sabe? Eu e minha irmã, obviamente, para não colocar toda a carga em mim. E ao mesmo tempo que eu tinha que cuidar da casa, e a minha casa é relativamente grande, por isso que deu para fazer um isolamento tranquilo. Uma casa grande, eu tendo que varrer chão, taranã, 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 e eu num período de prova de 2 faculdades, porque infelizmente coincidiu, eu tava ficando maluco da cabeça. Eu tava pirando o cabeção. E eu queria conversar muito com esse meu melhor amigo. Eu cheguei e falei, nossa, eu tô com suspeita de Covid, aconteceu isso, eu quero muito conversar, eu tô muito mal. Eu não tive uma demonstração. No aniversário dele, ele me mandou a seguinte mensagem, porque, como vocês sabem, eu sou escritor, então eu, na hora de dar parabéns para as pessoas, eu gosto de ter esse tato a mais nas palavras. E como ele era meu melhor amigo, eu fiz um texto enorme. E ele falou, nossa, você escreve muito bem, muito obrigado pelas suas palavras. Você é meu melhor amigo e meu irmão, eu te amo muito, não sei o quê. E eu falei, nossa, finalmente, depois de muito tempo, eu acertei nas minhas companhias. E aí, fala, eu te amo, mas num momento de dificuldade, não sabe conversar, não conversa, não leva aquilo para frente. Isso foi o que me chateou muito, eu me sentia muito indiferente. E por que que eu conto tudo isso? Por que que eu conto todas essas experiências de vida mais pessoais? Porque Ogum ensina que a gente é importante, Ogum ensina que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Então, ele ensina que a nossa diferença seja positiva. Ele ensina que o nosso progresso, a nossa prosperidade se vem com as nossas relações, da gente saber se relacionar. Isso não é relação. Quando você chega para uma pessoa só quando você precisa de alguma coisa, isso não é uma relação frutífera, isso não é uma relação harmoniosa. Então, a partir do momento que eu passei por todos esses traumas, por todos esses sentimentos ruins, e eu encontrei em algum meu refúgio, eu entendi o poder dessas relações. E aí, só agora que eu consigo, depois de muito local de fala, que eu consigo canalizar isso para vocês. Eu espero muito que eu tenha trazido reflexões importantes, que eu tenha ampliado essa visão de Ogum, porque meu intuito, ao falar dos orixás, é levar à frente o trabalho que o Baba King do Templo do Dua faz. E o trabalho dele é justamente fazer a gente compreender muito além dos orixás, desses estereótipos que são plantados aqui no Brasil. Não que esses estereótipos sejam negativos, muito pelo contrário, porque o estereótipo, a capa mais comum de Xangô aqui no Brasil, ele é o orixá da justiça. Mas Ogum também está relacionado à justiça. Existem alguns cânticos de Ogum que falam, você pode trair a qualquer um, menos a Ogum, porque Ogum vai fazer a sua justiça. Então, ele é relacionado à justiça. Mas o estereótipo mais comum aqui no Brasil é que Xangô é o orixá da justiça. Mas existe canto de Xangô que fala que ele se veste com o manto do dinheiro, que ele se veste com o manto da prosperidade. Xangô ensina coragem, Xangô ensina solução para os nossos problemas. E aí é isso que o Baba King traz pra gente, que ele expande o nosso conhecimento de orixá. Tipo, nossa, esse orixá está relacionado a isso. Xangô está relacionado a sentimento, Oyá está relacionado a sentimento, Ogum está relacionado a sentimento, Exu está relacionado ao dinheiro. Ensina que o Baluayê está relacionado com a nossa própria cabeça, a nível físico, que o Baluayê é relacionado às nossas emoções. E aí você pensa e fala, nossa, como esse orixá é relacionado a isso? E aí esses conhecimentos vão se expandindo. Então, meu intuito aqui não é nunca desdenhar da verdade de nenhuma vertente religiosa. Porque, embora o Ixexé Lagbá, que é a cultura tradicional iorubá, que é a cultura antiga, a cultura dos orixás, seja a origem desses saberes dos orixás que são espalhados aqui no Brasil, existem muitas vertentes religiosas. Existem diversas vertentes de Umbanda,
Existem diversas vertentes de candomblé que cultuam orixá, Queto, Nagô, Fon, enfim, Efon, não é Fon, Efon. Existem esses saberes de Umbanda que tem os orixás, existe de religião afro-brasileira, tem o batuque, o tambor de mina, tem catimbó, eu estou tentando lembrar o nome da outra, o Xangô de Pernambuco. Existem muitas vertentes religiosas que cultuam os orixás. Então, meu intuito aqui é sempre agregar. Muitas pessoas perguntam, nossa, se eu me iniciar no culto tradicional, eu vou ter que abandonar meu candomblé, eu vou ter que abandonar a Umbanda? E a resposta é não, porque se esses saberes tradicionais dos orixás têm um intuito de ampliar, é ampliar, não é reduzir. Então, meu intuito aqui é ampliar um pouco do conhecimento que vocês têm de Ogum, do conhecimento que vocês têm sobre os orixás, para que vocês possam passar isso para frente no dia a dia de vocês. Então, quando eu falo de Ogum e o respeito, eu falo isso para que vocês apliquem Ogum e o respeito nas relações de vocês, para que vocês saiam daqui refletindo sobre essa importância, a importância do afeto. E se vocês estiverem passando por algumas das situações que eu mencionei aqui de desarmonia, que vocês consigam encontrar no orixá, no axé, um refúgio e um local para pensar diferente, para pensar em como essas relações vão prosseguir. Depois que vocês tiveram o conhecimento de que algum é relacionado a tudo isso. Porque com certeza todo mundo que está aqui conhece Ogum, adora Ogum, porque Ogum é muito cultuado, Ogum é festejado no Brasil inteiro. Eu sou muito suspeito para falar, porque se tem uma coisa que eu adoro festejar é Ogum. Meu assentamento de Ogum mora aqui comigo, e se tem uma coisa que eu adoro fazer é quando eu vou conversar com Ogum, quando eu vou fazer as minhas rezas, fazer os meus pedidos. Vocês não têm noção da alegria que eu sinto em saudar Ogum, em festejar Ogum, incorporar Ogum, fazer tudo com Ogum na minha vida. Então, eu percebo que isso é muito comum aqui no Brasil. Então, eu espero que vocês saiam daqui, saiam dessa palestra, roda de conversa, live, como vocês queiram chamar. Eu espero que vocês saiam refletindo sobre esse poder de Ogum nas nossas relações. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que tenha posto vocês para refletir, porque o intuito aqui é sempre a reflexão. É uma troca de saberes, é uma troca de informações. E eu sempre brinco que com Macumba eu sou muito palestrinha, então quando me chamaram para literalmente uma palestra, falei, nossa, não vou recusar, eu vou. Vamos, porque o Ogum é expansão. Então, o Ogum ensina a gente a expandir nossos ares, expandir nosso conhecimento, expandir os nossos sentimentos para nós mesmos, sabe? Da gente não ficar se bloqueando e falando, não, eu não sinto isso aqui não. Tal pessoa sente, mas eu não sinto. Se permita sentir, se permita chorar em momentos que você precisa chorar, se permita extravasar de alegria no momento que você precisa extravasar. Então, por exemplo, vou dar situações pessoais aqui também que eu relaciono com o Ogum, porque eu consigo encaixar tudo com o Ogum. E eu acho que são reflexões que, pelo menos na minha cabeça, fazem muito sentido. Quando eu estou num show de um artista que eu gosto, eu não hesito em gritar, em cantar tudo, porque eu estou ali no meu momento de me permitir sentir. Então, eu grito, eu canto todas as músicas, tem show que eu choro, tem show que eu não choro, mas eu fico muito emocionado, tem show que eu vou para grade para poder... Eu já joguei celular no palco para artista, porque eu percebi que algum ensina a gente a se permitir sentir. E eu me permito sentir em cada momento da minha vida. Se aquele momento é triste, por exemplo, falando de música, quando a cantora Marília Mendonça faleceu, eu não fiquei presa naquele sentimento, porque algum também ensina a gente a reciclar as energias, a ser livre. Mas quando ela faleceu, e sou muito fã dela, eu percebi a importância de eu me permitir sentir aquele luto um pouco, sabe? Eu chorei, escutei música e fiquei ali naquele processo, mas eu me permiti me libertar desse sentimento. Eu me permiti renovar os meus ares, renovar meu gosto musical, renovar meus sentimentos, renovar tudo. Então, isso tudo eu percebi porque eu sou devoto de Ogum. Isso tudo eu percebi porque eu permiti Ogum atuar na minha vida para que eu pudesse sempre me reciclar, para que eu pudesse sempre me renovar, sem perder as minhas origens, sem perder aquilo que eu sou.
Porque ao mesmo tempo que Ogum nos ensina a reciclarmos os nossos sentimentos, a partir do momento que Ogum nos ensina o poder dos nossos sentimentos, ele também ensina o poder da nossa essência. Então, eu estou sempre em constante transformação daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero fazer na vida, mas eu nunca perco a essência daquilo que eu sou. Então, Ogum ensina a gente a fincar essas raízes com nós mesmos. Também para que a gente possa entender esses processos de transformação. A filosofia Yorubá quebra muito esses paradigmas de que uma coisa é necessariamente antagônica à outra. Por exemplo, a gente pensa que algo bom é completamente diferente de algo mal. E o pensamento ocidental ensina a gente a distinguir muito bem o que é bom e o que é mal. E a filosofia Yorubá quebra um pouco esses paradigmas. O que é bem para mim pode ser mal para você. Por exemplo, um exemplo besta com relação à comida. Uma comida que eu gosto muito pode ser uma comida que você detesta, aquilo te faz mal, e aquilo para mim me faz super bem. Então a gente aplica isso em outras questões da vida. Algo que uma pessoa fez, para você não pode ser nada demais, mas para outra pessoa toca numa ferida, toca num ponto que acabou a relação e acabou e vira aquela situação bem desagradável. Então o que aconteceu comigo, às vezes eu conto para algumas pessoas, umas pessoas falam, nossa, é verdade, ele não foi justo com você, para não falar outras palavras, porque a gente está numa reunião séria, mas descontraída, mas séria. Falam, nossa, ele foi muito ruim com você. Eu conto para outras pessoas e tem gente que fala, não, mas ele é assim mesmo, você está estressado por quê? E aí eu olho e falo, por que que eu estou estressado? Olha o que ele fez, porque tocou nesse ponto. Então, a filosofia dos orixás ensina a gente a quebrar um pouco esses paradigmas de bem e mal, de coisas que são muito antagônicas. Então, Ogum nos ensina que você atingir o arco-íris e atingir a transformação não te impede de fincar o pé no chão. E aí eu entro, por exemplo, no culto a Exumare, Oxumaré. Esses dois nomes são aceitáveis dentro da filosofia Yorubá. Ele sendo uma cobra e trocando de pele, o que ele ensina? Ele ensina que a gente não tira nossos pés da terra mesmo se trocando e se mudando. Ele ensina que a gente não perde nossa essência mesmo renovando o nosso ser. E isso é muito importante dentro do culto dos orixás, dentro do culto de Ogum, enfim. Que a gente pode se permitir se transformar, a gente pode se permitir viver novos momentos sem que a gente esqueça de quem a gente é. Então, todo dia que eu acordo, eu saúdo meu ori, não só para que eu tenha prosperidade, mas para eu nunca esqueça de quem eu sou. Eu sou o João Paulo, eu sou o Dari, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu me permito me transformar nas minhas relações, eu me permito ter novas relações, relações frutíferas, eu me permito sentir, eu me permito progredir junto, de tentar levar esse progresso junto dos meus amigos. Existe uma frase numa música, de um cantor de rap, que fala do que adianta você chegar no topo sozinho. Fala para mim. E eu falo, não adianta nada você chegar no topo e ver todo mundo embaixo. Que aí você não se relaciona com essas pessoas. Então eu me permito tentar levar esse progresso para essas pessoas, tentar levar minha generosidade, depois do que eu passei, levar a amabilidade às pessoas certas, né? Já que Ogum ensina tanto sobre esse direcionamento, eu me permito direcionar para as pessoas certas. E eu me permito errar. Eu me permito, óbvio que eu falo isso, a gente é cultor orixá para a gente errar menos, mas não para deixar de errar. Em algum momento é possível que eu direcione afeto para uma pessoa que não vale a pena que aconteça aquilo que aconteceu um ano atrás com esse meu amigo. Então, eu me permito errar. É óbvio que eu não passo pano para os meus erros, no sentido de ficar errando o tempo inteiro, porque isso também é contra-axé. Ogum ensina sobre assertividade. Ogum ensina a gente a fazer as coisas certas. Mas se errar, levanta, bora, você ainda vai acertar. Ogum fala pra gente, eu tô aqui para que você erre menos, mas nunca para que você deixe de errar. Então, me permito viver a vida. E viver a vida com prosperidade, é você viver com os seus próximos, é você viver com a família que você escolhe, é você viver com as pessoas que vão te trazer
progresso, que vão te trazer amabilidade, que vão construir e não destruir. Deixa eu ler um comentário aqui. Fiquei encantado com a palestra, sempre fui devoto de Ogum e não tinha esse conhecimento dessa vertente afetiva de Ogum. Agora eu entendo muito a cobrança de não me permitir estar numa relação sem harmonia. É isso, eu também acabei me permitindo por outras questões, por ingenuidade e tudo mais. E nessa questão dos sentimentos, Ogum ensina a equilibrar nossa intensidade. Eu percebo muito dos devotos de Ogum que é algo viver com Ogum é algo muito intenso. E nossos sentimentos são muito intensos. Então, nessa questão de direcionar o nosso afeto, Ogum também ensina a gente estar com pessoas que saibam lidar com essa nossa intensidade. Óbvio que dentro da relação a gente vai saber ceder, e Ogum também ensina isso, a gente vai ceder a não ser uma pessoa tão intensa assim. Mas intensidade é a essência. Eu não vou deixar de ser intenso porque uma pessoa que está do meu lado, que está se relacionando comigo, quer que eu seja uma pessoa nada intensa, que eu seja cabeça baixa, que eu seja quietinho. Eu não sou quietinho, eu sou intenso. Então, algum ensina também a gente direcionar essa intensidade para as pessoas que sabem lidar com ela. Eu percebi que nessa briga que eu tive com esse meu amigo, que ele não sabia lidar com a intensidade do meu sentimento, porque eu já tive relações amorosas, nível de namoro, mas nunca foi algo muito duradouro. Durou no máximo 6 meses. Então, eu direcionava todo esse afeto, porque essa paixão, para os meus amigos. Eu não tenho vergonha de chegar para um amigo meu que é homem, que nem eu, falar, nossa, eu te amo, dar um abraço, um beijo na bochecha, um beijo no pescoço, eu não tenho vergonha disso. Mas eu percebi que eu direcionava isso para esse menino, para esse meu amigo, e ele não sabia lidar com essa intensidade. Então, se transformou aquilo que eu falei de de ficar uma relação desconfortável, de ficar uma relação desarmônica. E eu não percebi isso do jeito certo. Se eu tivesse percebido que eu estava sendo muito intenso, eu não anulo os erros dele. Ele errou bastante comigo. Mas se eu tivesse percebido que eu estava muito intenso, talvez eu pudesse desacelerar, pôr o pé no freio um pouco. Tava 140 por hora, ir para 90 por hora, 100, 90, 80, dá uma freada. Talvez eu tivesse mantido uma relação que poderia ter sido muito próspera. E eu não sei se ela se manteria até hoje ou não, mas eu daria uma chance. Porque eu estaria controlando os meus sentimentos, e isso é algum, sabe? Então, se eu estou numa relação, ao mesmo tempo que eu tenho que estar numa relação em que a pessoa sabe lidar comigo, sabe lidar com a forma que eu sou, eu preciso ceder para não machucar a pessoa. Então, eu aprendi muito no tapa, eu aprendi, infelizmente, né? Eu aprendi sofrendo bullying, eu aprendi perdendo amigos que eu gostava muito, eu aprendi sofrendo muito dentro de relações, porque eu tenho essa intensidade dentro de mim. Não é à toa que eu sou tão assim com algum, que eu sou tão assim com os orixás, porque eu descobri uma paixão e eu sou entregue às minhas paixões. Algum ensina a gente a se entregar às paixões, mas saber direcionar tudo no momento certo. Ogum, ele é o líder dos caçadores. A gente louva Ogum com Ogum Alakaye Oshimale, que fala que Ogum tem seu poder espalhado por todo o planeta e ele é líder das divindades. Então ele tem essa importância não só dentro do grupo dos orixás caçadores, que a gente chama de Ebé-Odé, que engloba Oxóssi, que engloba Logunedé, que engloba Erinlé, dentro do que eu cultuo também engloba Ossan, em alguns momentos Obaluayê, são esses orixás da caça. E a caça também é muito ampla, aí eu vou falar disso talvez até no meu Instagram, né, porque senão eu vou me estender muito aqui, mas ele é esse líder, ele ensina a caça. E a caça é questão de estratégia, é questão de direcionamento. É comum a gente falar que o Oxóssi tem uma flecha só, então se ele tem uma flecha só, ele tem aquela oportunidade para atirar no alimento, atirar no bicho, independente de qual seja, e voltar para casa com a comida. Então, eu posso voltar sim, mas ele vai atirar naquele bicho, é a única oportunidade que ele tem. Então, algum ensina também essa questão da estratégia
E por que não estratégia nos nossos sentimentos, nas nossas relações? Traçar planos, traçar metas no sentido tipo, eu não quero me relacionar com tal tipo de pessoa. Isso é normal, cada um tem a sua compatibilidade. E você fala, não, e algum ensina a gente, e a gente pede muito a algum, para que nos leve à direção certa. E isso inclui nossas relações. Então, que algum nos leve às relações certas, para que essas relações nos ajudem ao progresso. Ele, enquanto orixá dotado de estratégia e dotado de sentimento, ele ensina a gente a unir esses saberes, para que a gente saiba escolher as relações e as guerras que a gente quer estar. Porque se a gente é caçador, dotado de estratégia e de outras virtudes, a gente não luta qualquer batalha. Porque senão eu vou sair muito cansado, eu vou sair perdendo muito e isso não vai ser algo próspero. Então, se algum ensina a gente a travar as batalhas certas, se algum ensina a gente a estar no momento certo, no local certo, isso o Orixás também ensina, isso se aplica nas nossas relações, no nosso afeto. Ogum ensina que o afeto é poder, e poder é o próprio Ogum. Então, a gente não direciona esse poder, a gente não direciona esse afeto, esse sentimento, para qualquer pessoa. A gente tem que saber escolher. Saber escolher qual relação é boa, é saber distinguir quando aquela relação realmente não tem mais como. E isso, muitas coisas ajudam, a terapia ajuda, a consulta oracular ajuda, culto ao Ori, que é a nossa divindade pessoal, também ajuda, porque é ele que nos apoia incondicionalmente. Tudo isso uma coisa nunca vai anular a outra. Nunca, 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 nunca. Se tem uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas, se você está passando por algumas situações, você pode ir ao oráculo, recorrer ao oráculo, para que o oráculo aponte algumas direções. Mas só o espiritual não é suficiente. Vai fazer uma terapia, vai fazer uma yoga, vai fazer alguma coisa que te traga o equilíbrio para você alinhar com aquilo que o oráculo te propõe. E muitas vezes o que o oráculo propõe é justamente isso, é equilíbrio. Então, quando a gente sabe direcionar tudo isso, a gente é muito, muito mais próspero. Então, o ensina a gente a alinhar esses saberes para que a gente consiga estar nas relações certas e reconhecer quando as relações não têm mais jeito, ou se o jeito é ceder mais, o jeito é outra pessoa ceder, o jeito é isso, o jeito é aquilo. Cada pessoa, dentro da sua subjetividade, sabe identificar, ou pelo menos busca identificar isso para que as relações sejam mais prósperas, que sejam mais saudáveis. E se alguém tiver alguma pergunta sobre o Ogum, sobre qualquer outra coisa, incluindo esse tema, pode abrir o microfone e falar, que aí a gente faz essa roda de conversa interessante. Então, podem se sentir à vontade também para perguntar, que aí eu respondo dentro do que eu conheço, porque muitas pessoas chegam e falam, nossa, você conhece muito, mas isso não é nada perto dos grandes anciãos. Então, dentro do meu conhecimento limitado, se alguém tiver alguma questão, pode abrir o microfone para falar, e aí a gente troca essa ideia. Na verdade, eu não vou perguntar, mas acho que agregar um pouquinho. Eu sou da Umbanda, não sei te dizer qual vertente de Umbanda, porque eu acho que eu sou meio que misturada em todas aqui, pelas casas que eu já passei e pelas formas como eu aprendi a cultuar a Umbanda. E eu estou encantada com essa forma de trazer orixá que a gente está descobrindo e que principalmente eu estou conseguindo agregar mais pessoas dentro desse olhar, né? Eu venho descobrindo esse olhar do orixá para além das caixinhas que a gente tem colocado, né, aqui no culto do Brasil, e não é uma crítica, eu acho que a gente evoluiu bastante já, né, e é um processo essa evolução, né, a gente tinha um olhar para orixá há 100 anos atrás, completamente diferente do que a gente já tem hoje, e a gente está agregando esse olhar de África mesmo, né? Que é completamente diferente do olhar do Brasil, e a gente está ganhando novos rumos, que é o olhar que você tem, que é o olhar que o Wagner tem, que é o olhar que a Suede tem, que é o olhar que eu tenho, e que está muito mais voltado nesse campo
crescer como pessoa para que a gente possa derramar dentro do coletivo como uma pessoa melhor, né. E você trouxe uma coisa que é muito importante, porque diferente do que a cultura, cristã, e a gente é enraizado nessa cultura cristã, não adianta a gente querer dizer que não, não importa qual é a nossa religião, essa cultura está na nossa sociedade, está em tudo, né, faz parte da gente, mas é uma cultura que traz muito essa ideia de bem e de mal, e do quanto cobra uma perfeição, né, de nós humanos, que a gente não vai alcançar enquanto formos humanos, né. Então quando você trouxe isso de, ué, o orixá ele te ensina a errar menos, mas não significa que não vai errar, porque é uma cobrança que a gente tem essa cobrança aqui do lado de fora, né, de uma perfeição, de se tornar uma pessoa perfeita, de se tornar, o amor puro, incondicional, né, e eu acho que quando a gente faz isso e a gente desliza, porque a gente vai deslizar, a gente não é essa perfeição, né, nunca, e a gente não vai acertar o tempo todo, só que essa cobrança faz com que a gente, ao deslizar, a gente se cobre e se culpe muito, né. Então quando a gente começa a olhar para o orixá dessa outra forma, dessa forma mais leve, traz leveza para a vida da gente. Então fica mais fácil a gente olhar e falar assim: "Tá, quem que eu sou? Ah, eu sou essa pessoa que tem essas qualidades, que tem esses defeitos", com leveza, e não tipo: "Ai, eu sou essa pessoa que é cheia de defeitos e não sei, e eu preciso mudar, e eu preciso mudar", né. Tira esse peso, né. Então eu acho muito importante a gente trazer cada vez mais esse olhar do orixá e é isso que você falou também, tipo, a gente pode ler milhares de livros, a gente pode assistir milhares de palestras, mas se o conhecimento não vier para a prática, não vier para dentro do meu corpo, não adianta eu fazer uma oferenda linda, maravilhosa, majestosa, seja para qualquer orixá que for, se eu não viver o orixá no meu dia a dia. Se na hora que eu estiver conversando com a pessoa, seja lá quem for essa pessoa, conhecida ou desconhecida, eu não atuar como um orixá atuaria à frente daquela pessoa, né. Se eu não me posicionar na vida como o orixá me ensina a me posicionar. Isso é tornar a sabedoria, do resto é só acúmulo de conhecimento, né, é só mais informação dentro da sua cabeça, que a gente já tem muitas informações, então é só mais informação para causar ansiedade na gente, né, para estressar e para é só acúmulo. Então é muito importante isso, a gente olhar, quem é, né, qual é, seja o orixá, seja santo, seja divindade budista, seja lá quem for que você cultue, né, que todos são sagrados, seja lá quem for, mas, assim, é importante a gente colocar, trazer para o nosso corpo, eu falo que é incorporar isso, né, não é incorporar simplesmente no terreiro onde eu tô, mas é incorporar na minha vida, incorporar no dia a dia, e agir, né, incorporada desse sagrado que a gente cultua. Isso é muito importante. E essa acho que esse é o grande a grande ideia do Setuba, é começar a trazer esse olhar para a gente, né, trazer essa necessidade de autoconhecimento. Não adianta mais a gente ficar perguntando: "Ah, mas qual será que é o meu orixá?". Não faz diferença qual é o seu orixá. Né, todos eles podem atuar em você, né, visto pelo que ele falou, não adianta só cultuar Ogum, tem hora que eu preciso de Ogum junto com Oxum, ou preciso junto com Xangô, tem hora que eu preciso de outro, não importa qual é o orixá que eu trago na minha cabeça, né. É importante a gente o nome é o de menos, mas entender quem é essa energia, entender quem você é, aonde que ele te sobra, aonde que ele te falta. E aí nessa nesse transitar aí que você encontra o seu equilíbrio e você começa a colocar esse sagrado realmente na sua vida, e isso vai transbordar para o coletivo, que é isso que a gente precisa aprender, a atuar melhor em nós, para poder atuar melhor em sociedade. Enquanto eu olhar só para a sociedade e não olhar para mim, não resolve. Enquanto eu só olhar para mim e não olhar para o social, não resolve. A gente continua nos mesmos sofrimentos que a gente já tem vivido. Então era só para complementar e para afinar o que você trouxe.
E alguém quer perguntar? Quer comentar? Pois Sim. é, quando a gente percebe os orixás enquanto saberes negro-africanos, e que, além de forças da natureza, os orixás eles são dotados, por exemplo, de etnicidade, eles são dotados de traços, eles são dotados de personalidade, a gente percebe muito. Então, os orixás eles são representações divinas de saberes ancestrais de um povo. Então, o que nós, enquanto devotos desses orixás, que não nascemos nesse território, né? Nós não somos iorubás, nós não somos, aliás, a maioria daqui não é preta, existem pessoas pretas aqui, eu tenho certeza disso, mas a partir do momento que nós somos devotos dos orixás nessa diáspora, a gente precisa compreender esses saberes negro-africanos ancestrais desse povo, né? Então, quando a gente percebe que os orixás são esses saberes e que esses saberes são aplicados em comunidade, a gente muda nossa cabeça realmente, porque a gente percebe que a espiritualidade não é você incorporar seu orixá, não é você incorporar sua entidade. Que a espiritualidade, ela não é algo à parte, né? Como eu falei ali, se o culto de Ebé com a sua comunidade espiritual serve para você alinhar o mundo espiritual com o mundo físico, isso se aplica em tudo. Isso é espiritualidade. Você alinhar essas energias, esses sentimentos, essa intuição, essa espiritualidade, mediunidade, como você queira chamar, aplicar na vida física, sabe? Então, se tua entidade, por exemplo, chega e dá conselhos lindos, mas você só serve para incorporar a entidade, dar conselho e nunca aplicar os conselhos que a sua entidade dá, do que vai adiantar você incorporar aquela entidade? Se você não cultua ela, cultua os saberes que ela traz. Da mesma forma com o orixá. Eu, por exemplo, eu sou um elegum de Ogum. Eu vesti Ogum, fui preparado para vestir Ogum numa festividade pública. Fiquei, acho que algumas horas ali incorporado com Ogum. Do que adianta eu sair, incorporar e abençoar todo mundo se eu não aplico nada disso? Então, o que eu falo aqui, eu tento aplicar ao máximo. Eu tenho certeza que Ogum me coroa pelo tanto que eu tento. Mas eu não sou perfeito, eu vou errar. Um bom guerreiro é o que se levanta depois de cair, não o que nunca cai. E também não é o que cai e nunca se levanta. Então, achar esse equilíbrio é muito importante, e mais importante também é reconhecer que os orixás são esses saberes ancestrais. Então, a importância de aplicar esses saberes no dia a dia não é só para a gente progredir, é para a gente honrar toda essa ancestralidade que os orixás carregam, e que é uma ancestralidade que nesse território sofreu muito. Então, a gente precisa honrar esse lado positivo. Então, a gente honra os saberes positivos dos orixás, que chegaram no Brasil através de muita dor, e a gente tem que respeitar essa dor, e respeitar a dor que é carregada até hoje, as pessoas pretas entendem muito mais do que a gente. Então, a gente aplica esses saberes negro-ancestrais, negro-africanos, no dia a dia, para que a gente possa honrar toda a memória anterior a essa dor, porque a África, os saberes africanos não nasceram com a escravidão. Muita gente acaba associando tudo da África à escravidão. Uhum. Por exemplo, que nem aquela fake news que me apareceu ontem, hoje, que as oferendas nas encruzilhadas eram, na verdade, para os escravos quando fugissem, encontrassem comida, por isso que tinha vela, e não tem nada a ver, porque a oferenda na encruzilhada acontece há anos, gerações e gerações anteriores à escravidão. Então, conversando com algumas amigas minhas e amigos meus, eu percebi que tem essa mania das pessoas quererem associar tudo da África à escravidão. E a escravidão, embora seja uma dor recente, porque acabou tem pouco tempo, a gente aplicando os saberes negro-africanos, os saberes dos orixás, a gente aplica todos os 10 mil anos que não houve escravidão, que o povo... Óbvio que houve guerras, eu não estou falando de uma vida perfeita, mas a gente honra esses saberes que já existiam e que existiam sem essa dor da escravidão. Então, a gente aplicar essa sabedoria dos orixás é honrar tudo aquilo que foi tirado desses povos. A gente reconhece o protagonismo desses povos no culto ao orixá. O culto ao orixá é preto. A gente reconhece que esses saberes são pretos, mas é uma forma da gente trazer essa reparação, né? A gente aplica isso no dia a dia para a gente aplicar essa memória positiva
dos povos que cultuam os orixás, dos povos que deram origem aos orixás. Então, aplicar esse equilíbrio é aplicar a forma como a origem dos orixás tem, sabe? Por exemplo, se a origem dos orixás é no povo Yorubá, e o povo Yorubá valoriza muito a generosidade, a gente aplicando esses saberes do povo Yorubá, da etnia, a gente aplica os saberes dos orixás. Então, é tudo uma questão realmente de você saber relacionar esses saberes e reconhecer a origem desses saberes para que a gente reconheça a nossa própria origem e a gente intercalhe a nossa origem, a nossa ancestralidade com a ancestralidade que a gente carrega por ser iniciado e devoto dos orixás. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio nas relações, e isso é um processo que, com a bênção dos orixás, com a bênção dos saberes dos orixás, a gente vai conseguir alinhar cada vez mais na vida para que nós sejamos ancestrais veneráveis e notáveis no fim da vida. E é importante a gente lembrar que a ideia é a gente unir saberes, né? Agregar os saberes e não anular saberes mais, porque os saberes dos orixás foram muito anulados, né? Para caber dentro de uma caixa que fosse aceita, vamos dizer assim, né? E eu falo por mim, né? Eu até gravei um vídeo esse final de semana para falar um pouco de Ogum, e eu até falei isso no vídeo, eu passei muito tempo me sentindo muito distante de Ogum, né? Eu tinha muita dificuldade até para incorporar Ogum, porque eu me sentia muito distante, porque a caixinha que me foi apresentada de Ogum sempre foi uma caixinha que, assim, é aquele guerreiro que vem para proteger a gente desse monte de inimigos que a gente tem, né, encarnados e desencarnados. E eu já sou uma pessoa que eu já penso bem diferente dessa questão de inimigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Esse é o meu jeito de pensar, né? Não estou dizendo que não exista, mas eu tenho um jeitinho diferente. Então, era como se eu olhasse e falasse, então tá, então o Ogum nem olha para mim, né? Porque se eu não olho para esse lado, se eu não cultuo esse lado, então eu me sentia muito desconectada mesmo de Ogum. E aí, quando eu comecei a, a aprender com o Wagner, comecei a aprender com o João, esse olhar diferente que vai além, né, desse olhar de bem e mal que a nossa sociedade brasileira tem, né, de ou você me ama ou você me odeia, não existe um meio do caminho aí. Quando eu comecei a perceber que Ogum vai muito além disso, que vai para os nossos afetos, que vai para as nossas relações de trabalho, que vai para a minha relação de trabalho comigo mesma, comecei a olhar esses outros caminhos, aí eu comecei a entender o Ogum em mim, né? Então, assim, quando a gente agrega os saberes, a gente cresce, a gente faz o orixá crescer. Quando a gente tira o orixá de dentro dessas caixinhas que a gente está acostumado a colocar, a gente vê realmente o quanto o orixá cresce, né? E ver o orixá crescer faz a gente crescer também. Então, cada vez eu quero trazer mais pessoas para falar, vocês quiserem voltar para falar, porque a gente precisa falar muito, a gente precisa trazer, a gente precisa popularizar esse olhar diferente, né? Esse cultuar de forma diferente o orixá, né? Que é muito mais vivo, que faz muito mais sentido na vida da gente, né? E é isso, e a gente acaba homenageando essa ancestralidade do qual todos somos, de alguma forma nós somos, né? Não importa a cor da nossa pele hoje, né? A humanidade começou na África, então é importante a gente lembrar disso, né? O tempo todo é importante lembrar. O homem começou na África, a civilização começou na África, então sim, todos nós temos essa ancestralidade, não importa em que grau, em que nível, e a gente precisa respeitar, e a gente precisa cultuar, e a gente precisa trazer esses saberes que são muito além do que a gente consegue imaginar, para mais perto da gente. Ai, que coisa linda! Pena quem não estava aqui, que estava em tratamento, perdeu, viu? Já vou avisando que é melhor vocês assistirem, porque, olha, perdeu. Nossa, eu lembro de situações minhas na adolescência que eu sempre gostei muito dessa questão de internet e tudo mais. E quando eu entrei no Orixá, eu via muita besteira assim de Orixá na internet, mas eu via memes, não sei o quê. E aí todos
eu vi os estereótipos lá de Ogum, e eu já tinha essa relação com Ogum, porque já tinham me dito, nossa, você é de Ogum. O primeiro orixá que eu incorporei assim foi Ogum. Eu continuo incorporando, graças a Deus. E eu vi os estereótipos de Ogum, não, filho de Ogum é brigão, filho de Ogum é não sei o quê, filho de Ogum fala a verdade na lata. E eu me vi ali quase como um husky de tão amoroso e generoso. Eu sempre fui muito carinhoso. Minha mãe tá aí assistindo, ela sabe muito bem que se tem uma coisa que eu sou na minha vida, sempre fui muito carinhoso. Eu olhava e falava, gente, então tá errado isso aí. Não tem algum, porque se eu sou tão carinhoso assim, então assim, eu falo brincando meio bobão, mas é porque eu sempre fui muito aberto, tranquilo, gente boa, abraçava, beijo, nunca tive problema com isso. O adolescente tem aquela fase de sentir vergonha de ver o pai ou a mãe dando beijo. Tipo, nossa, meus amigos não podem ver que meu pai tá me dando um beijo. Eu nunca tive isso. Se deixar até hoje, eu ando de mão dada com meu pai no shopping, abraço, beijo, sempre fui assim. E eu olhava e falava, gente, mas por que que tá todo mundo falando que eu sou de Ogum, sendo que eu sou assim, e você vê pessoas de Ogum sendo truculentas, sendo rude. E aí hoje eu entendo que, na verdade, isso é a essência de Ogum. Minha mãe contou uma história esses dias, de uma coisa que eu queria muito ir atrás, e eu, com 10 anos de idade, movi o mundo para poder ir atrás do negócio que eu queria, e nunca deixei de ser carinhoso, afetivo. Então, como eu falei, uma coisa não anula a outra. Então, desde criança eu acabei quebrando esses estereótipos e hoje eu entendo a importância de eu ter quebrado esses estereótipos desde jovem, para que hoje eu, adulto, né, jovem, mas adulto, possa entender como algum atua na minha vida. Uma coisa que eu sempre falo que fez muita diferença para mim foi eu me iniciar em Ogum conhecendo Ogum. Porque muitas vezes, independente da vertente iniciática, a pessoa inicia no orixá ali nas preces e não conhece o orixá. E quando eu fiz a minha iniciação de Ifá, que foi minha primeira, minha mãe me deu uma explicação breve, eu não ia entrar totalmente às cegas, mas eu não conhecia a essência de Orunmila Ifá. E eu me iniciei em 2015, em 2020 que eu fui me iniciar para Ogum. Então, eu passei 5 anos conhecendo Ogum, e isso fez muita diferença para mim, quebrou esses estereótipos. Então, óbvio que se o filho de Ogum precisa ir para a briga, ele vai com tudo. Porque o Ogum tem 2 facões. Sem arma ele não fica. Mas o filho de Ogum também precisa aprender ou aprende ao longo da vida a fazer todas essas questões que a gente citou aqui de direcionar o sentimento e saber sentir. Eu também tive sérios problemas quando eu fiquei sabendo que era filha de Oxum, porque aí começaram a me cobrar uma coisa que eu não sou. Porque assim, eu sou muito prática, sou muito direta, se é para resolver, vamos lá e resolve. E existia um estereótipo em cima de Oxum que era muito tipo, ela é meiguinha, ela é, né, tipo, é docinha, é aquela que fala, sabe, com delicadeza, que não sei o que. Tinha um estereótipo que praticamente Oxum só ficava sentada na cachoeira penteando o cabelo. Aí eu olhava assim e falava, mano, eu não sou de Oxum, não é possível, porque assim, eu não posso ver, tem que resolver, eu vou lá resolver, eu quero resolver a coisa. E aí, com o passar do tempo, quando eu fui entender o Shun é aquela mulher que levanta e vai lá e resolve. Ela não fica ali sentada esperando que façam por ela, né? Ela é diplomática, ela tem um jeito dela, ela não é como Yansan, por exemplo, que vai resolver. E pronto, né? Ela tem um jeito mais diplomático de resolver as coisas, mas ela é aquela mulher que levanta e vai lá e faz. Então, assim, eu também tive essa questão que eu olhava e falava, acho que erraram. Acho que não é o Shun, não, deve ser outra coisa. Então, esses estereótipos de personalidade também, que é muito dentro de uma caixinha por falta de dessa amplitude de conhecimento do orixá, né, que acaba também trazendo muita confusão na cabeça, né, das pessoas. E fora que, assim, o que eu falei, né, e repito, hoje eu entendo que todos os orixás atuam na minha vida, que todos os orixás atuam no meu corpo. É claro que eu tenho o meu ori, que eu tenho a minha coroa aqui, mas todos os orixás atuam com a gente o tempo todo, né? Então vai ter momento que você vai estar mais Ogum, porque a tua vida naquele momento precisa mais de Ogum, tem momento que você vai estar mais Oxum, tem momento Vou comer ovo, John. né?
Então, assim, é importante a gente até dar essa liberdade para essa atuação, porque a gente precisa de todos esses movimentos na nossa vida. Se a gente ficar só, porque eu sou filha de Oxum, então eu só cultuo Oxum, se eu preciso guerrear, eu vou pedir para Oxum, se eu preciso de amor, eu vou pedir para Oxum, se eu preciso de dinheiro, eu vou pedir para Oxum, se eu preciso me comunicar, eu vou pedir para Oxum. Oxum vai cansar, gente. Chegar uma hora que ela vai falar, chega, não dou mais nada. Então é importante a gente ter esse conhecimento de todas essas energias, até para a gente entender qual é a energia que eu preciso nesse momento na minha vida, né? Talvez não seja essa, seja aquela. E esse transitar, né? Que são as encruzilhadas de Exu, né? Que é esse transitar por diversos caminhos, por diversas essências, diversas energias. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Gente, aqui é a roda, tá? Todo mundo pode falar, viu? Não precisa só ficar escutando a gente, não. Gostoso é todo mundo compartilhar, todo mundo falar o que sente, o que sentiu. Se gostou, se não gostou também a gente pode falar, porque o palestrante também, tudo bem. Aliás, você é mais um que vai ganhar a camiseta escrito palestrinha, tá? Vai entrar para o time do palestrinha. Macumba eu sou mesmo, não tem nem como. Se eu tô numa roda de conversa, às vezes eu tô no bar com os amigos, e uma pessoa me pergunta de macumba, aí pronto, aí eu vou falando. Aí quando eu falo, gente, tá eu e outra pessoa conversando de macumba e a roda no bar ali, tomando cerveja, conversando outras coisas. Aí eu falo, não, calma aí, não, depois a gente conversa direito. Aí volta para interagir, porque senão eu fico a noite inteira falando e contando experiência, enfim. Mas eu espero Sempre que vai ter, sempre vai ter alguém que vai perguntar da macumba pra gente, não vai ter jeito. não dá. Chega e olha para minha pulseira e fala, mas o que é isso? Que eu ando sempre com a minha pulseira de Ifá, Uhum. né? Aí a pessoa chega, olha para a pulseira e fala, isso aqui é o quê? Aí lá vou eu. Aí a pessoa fala, nossa, ai, que legal. Aí, por exemplo, pergunta de alguma, porque na iniciação de Ifá, lá, tá vendo? Na iniciação de Ifá a gente recebe algumas proibições que a gente tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer, e a gente nasce com isso. E a iniciação de Ifá revela essas proibições para que a gente se alinhe com o nosso destino. Então, eu tenho algumas proibições, eu não falo todas, porque isso vai da intimidade de cada um, Uhum. mas me foi revelado ali na iniciação de Ifá que, para eu ser mais alinhado com o meu destino, eu não deveria comer frango e carne de ave, no geral. E aí, isso é um tumulto, porque toda vez vai ter alguma festa, vai ter um salgadinho de frango, num restaurante vai ter alguma coisa com frango, não sei o que, frango. Frango é o mais comum que o brasileiro come. E aí chega uma pessoa e fala, vem cá, você não come alguma coisa? Para fazer alguma festa. Eu falo, então, não como frango. Por quê? Aí eu falo, não, religião. Como assim? Aí vai a palestrinha de novo. Aí vê minhas proteções, falo, uai, mas o que é isso? Aí lá vou eu falar de novo. Então, se me dá uma blusa de palestrinha, eu uso todo dia, porque isso é uma coisa que eu sou, é Mister Palestrinha. Pelo menos com orixá ou com algum tema que eu gosto, tipo Flamengo, Macumba. Se juntar Flamengo e Macumba, então, eu viro. Maravilhoso. Gente, é isso. Então, já que ninguém vai comentar, ninguém vai perguntar nada, a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje com a bênção dos orixás. Eu quero agradecer a Ogum por ter aberto o caminho e ter trazido o João até a gente, com toda esse verbo, a força desse verbo, né, que faça parte realmente do nosso corpo, o que a gente aprendeu aqui hoje, que faça parte, a partir do nosso corpo, que a gente coloque em ação na nossa vida, se transforme realmente em sabedoria e não só mais acúmulo de conhecimento dentro da nossa cabeça, porque já tem muita coisa na nossa cabeça, ela já está até cansada, né? Então vamos trazer para o corpo e do corpo a gente colocar na vida, de verdade. Então, eu agradeço ao Ogum, agradeço a todos os orixás, todas as forças que tiveram aqui com a gente, que queimaram muita coisa que precisava ser queimada, que isso fica aqui nos bastidores, vocês não sabem, mas muita coisa foi queimada, muita coisa foi liberada, né? Graças ao Olorum e ao merecimento de todos nós. Então, a gente sai mais leve daqui hoje, para essa semana linda e maravilhosa. E obrigada a cada um de vocês, porque o Setub existe porque vocês existem, porque vocês estão aqui. Senão, a gente não ia acontecer. Então, obrigada pela confiança, obrigada por estar aqui com a gente, sempre.
quem veio pela primeira vez, eu descobri hoje que a nossa casa é de Ogum, porque a gente não tem porta e não tem janela, então está aberta para vocês. Setuba isso daqui é virtual, é sobre a força de Ogum mesmo, é sobre a força do progresso da internet. E voltem sempre, que a gente fica muito feliz de ver carinhas repetidas por aqui. Obrigada, João. Do fundo do meu coração, muito, muito obrigada. Vou te chamar mais vezes. Na verdade, estou aqui já matutando na minha cabeça, porque eu sou elemento ar, né, em todo horóscopo, em tudo aqui, e eu já estou pensando em juntar você e o Wagner numa palestrinha aqui juntos. Já pensou? Bora? E é isso, Eu meu adoro o querido. Wagner, eu adoraria. Ah, ele é maravilhoso. Encontrei isso. Ele é maravilhoso. Ele não sossegou enquanto ele não encontrou as informações sobre o orixá Ela, que ele fez assim, existe um orixá que chama Ela e eu vou descobrir as informações para te passar. Ele não sossegou enquanto ele não me passou todas as informações sobre esse orixá. O orixá é lá, É lá. é lá. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não sabia que existia. Então, gente, uma linda semana para todo mundo. Uma linda, que seja de paz, que seja de luz, que seja de coração, de corpo e de alma. E um beijo enorme para todos.